Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre uns conceitos de mol, massa molar, quantidade de matéria e afins. Então a primeira coisa que a gente precisa de pensar, quando eu estou falando, gente, de massa molar ou de massa molecular, eu estou falando da massa que existe em um mol de qualquer substância. Ah, Andra, mas o que é o mol? Gente, o mol é a quantidade de partículas que eu tenho no número do Avogadro, na minha constante de Avogadro. O que é a constante de Avogadro? Gente, é um valor, 6,02 vezes 10 a 23 partículas, porque pode funcionar para molécula, pode funcionar para átomo, pode funcionar para elétrons. Mas o que é 6,02 vezes 10 a 23? É a quantidade de partículas que você tem em um mol da sua substância. Então, um mol de qualquer substância contém 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Ah, beleza, Andra, mas e a massa? Quanto de massa eu tenho em um mol de qualquer substância? Você tem a massa molar. A massa molar, gente, é a massa em gramas, olha a unidade de medida aí, ó. É a massa em gramas que 6,02 vezes 10 a 23 partículas ocupam. Ou seja, tá? É a massa que um mol de qualquer substância tem. Porque 6,02 vezes 10 a 23 não corresponde a um mol? Se corresponde a um mol, é a massa molar, tá? Então, eu coloquei aqui a água, ó. Se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai ver que o oxigênio tem massa 16. Quantos oxigênios que eu tenho aqui? Um oxigênio. Então, 1, que é a minha quantidade, vezes 16 gramas, que é a minha massa na tabela, mais hidrogênio. Quantos hidrogênios que eu tenho? 2. Vezes a massa do hidrogênio na tabela, que é 1. Vou fazer esse somatório agora, ó. 1 vezes 16 dá 16. 2 vezes 1 dá 2. 16 com 2, 18 gramas. 18 gramas, gente, é a massa de uma molécula, né? É a massa que eu tenho da água. Então, é a minha massa molar. É a massa que eu tenho em 1 mol de água. De H2O. Poderia escrever até assim, ó. 18 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de água tem 18 gramas. Ah, como que eu descobri esses 18 gramas? Eu peguei a quantidade de cada elemento na molécula e multipliquei pela massa do elemento na tabela. Oxigênio eu tinha 1, então 1 vezes a massa do oxigênio na tabela, que é 16. Hidrogênio eu tinha 2, então 2 vezes a massa do hidrogênio na tabela, que é 1. Fiz o somatório, 18. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Então, eu posso dizer que 6,02 vezes 10 a 23 corresponde a 1 mol de água e corresponde a 18 gramas de água. Então, em 18 gramas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Então, a massa molecular é a massa que você tem em 1 mol da sua substância. Ah, e como que eu calculo o mol? Gente, a quantidade de matéria, que é o número de mols, né? Esse N aqui representa o número de mols. A gente vai a ele aqui, né? Devia ter escrito aqui. Número de mols. Então, esse número de mols aqui, a gente vai fazer a divisão da massa. Essa massa Mzinho, ela é dada em gramas e é a massa que o seu exercício vai te dar. Então, é a massa dada pelo exercício ou é a massa que você quer descobrir. É a massa que você quer descobrir. Dividido por Mzão. Mzão é quem? É a sua massa molar ou a sua massa molecular. É a massa que você tem em 1 mol da sua substância, que você calcula fazendo a quantidade de cada elemento presente na molécula vezes a massa daquele elemento na tabela periódica, tá? Ela também é dada em gramas, ok? Então, a gente faz a massa que o exercício deu, ou a massa que eu quero descobrir,
dividido pela massa molar daquela substância e acho qual é o número de mols que eu tenho ali em determinada quantidade, ok? Vamos ao exemplo, ó. Tem aqui nesse primeiro exemplo uma molécula de glicose C6H12O6. Eu tenho uma massa de glicose que é de 360 gramas. O que o exercício quer saber? Qual é o número de mols de glicose que eu tenho? Qual é o número de moléculas de glicose que eu tenho? Qual é o número de átomos que eu tenho em 360 gramas de glicose? Então, vamos por parte. Primeira coisa que eu vou precisar aqui, para eu calcular o número de mols, eu tenho que ter o Mzinho, a massa dada pelo exercício, 360. Eu tenho. Mas eu preciso do Mzão, que é a massa molar. Então, eu vou calcular aqui, ó. Como que eu calculo minha massa molar? Começo pelo carbono. Qual a quantidade de carbono que eu tenho? 6, que é o índice dele. Massa do carbono na tabela periódica, 12. Mais quantidade de hidrogênio, 12. Vezes a massa do hidrogênio na tabela periódica, 1. Mais quantidade de oxigênio, 6. Vezes a massa do oxigênio na tabela periódica, que é 16. Faço o somatório. 6 vezes 12 vai dar 72. 12 vezes 1 vai dar 12. 6 vezes 16 dá 6 vezes 6, 36, dá 96. 72 com 12 com 96 dá 180 gramas. Então, 1 mol de glicose tem 180 gramas. Vou colocar aqui, ó, 180 gramas por mol. Agora eu vou achar o número de mols. Número de mols é a massa sobre a massa molecular. Então, o meu número de mols aqui vai ser 360, que é a massa, dividido pela massa molecular, que é 180. 360 dividido por 180 igual a 2 mol. Descobri já, né, o meu número de mols. Agora, eu vou para o número de moléculas. Como que eu faço para descobrir o número de moléculas? Constante de Avogadro, gente. Número de moléculas, constante de Avogadro. 1 mol de qualquer substância tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é a minha constante de Avogadro. Só que quantos mols que eu tenho aqui? 2. Se eu tenho 2 mol, eu vou ter X. X aqui vai ser igual a 2 vezes 6,02, que vai dar 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Já descobri minha quantidade de moléculas. Agora eu vou para o número de átomos. Gente, vou pensar em uma molécula, quantos átomos que eu tenho? Conta aqui, ó, 6 carbonos com mais 6 oxigênios dão 12. Com mais 12 hidrogênios, 24 átomos. Então, em uma molécula, você tem 24 mols de átomo. Se eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter X átomos. X aqui vai ser igual a 24 vezes 12,04 vezes 10 a 23 átomos. Então, ó, consegui descobrir tudo o que eu precisava, seguindo passo a passo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é: o que o exercício quer? O exercício quer o número de mols. Como que eu calculo o número de mols? Escreve a equação. O que eu tenho dessa equação? Eu só tinha Mzinho. O que eu preciso de ter? Eu preciso de ter o Mzão. Calculei o Mzão. Substituir. Beleza. Número de moléculas, gente. Ó, se isso aqui é uma molécula, a constante de Avogadro vai estar relacionada a moléculas. Se eu tivesse átomo, se ao invés de ser uma molécula eu tivesse, por exemplo, sódio aqui, só o sódio, vai ser um átomo. Então, a minha constante de Avogadro estaria relacionada já à quantidade de átomos, porque eu não tenho molécula de sódio, eu tenho átomo de sódio, ok? Então, se o exercício te der uma molécula, a constante de Avogadro me ajuda a achar a molécula. Achei a molécula. Depois que eu achei a molécula, eu consigo ir para o átomo. Uma molécula tinha 24 átomos. A quantidade de moléculas que eu achei tem X átomos. E aí eu cheguei no final, ok? Nesse segundo exemplo, olha só.
Falou que eu tenho uma substância, 20 gramas de uma substância com 7% em massa de sacarose, C12H22O11. Número de moléculas. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer para chegar no número de moléculas, eu preciso do número de mols. E para eu chegar no número de mols, eu preciso de ter Mzinho e Mzão. Então, eu vou calcular. Primeira coisa aqui, eu tenho que calcular meu Mzão. Então, ó, 12, que é a quantidade de carbono, vezes a massa do carbono, que é 12, mais 22 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 11 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Vou somar tudo. 12 vezes 12 vai dar 144. 22 vezes 1 dá 22. Aqui vai dar 22. 11 vezes 16. Vou fazer aqui no cantinho, que eu não sei quanto que vai dar de cabeça. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 6, 7, 1. 176. Então, eu vou somar, ó, 176 mais 144 mais 22. 6 e 4 dá 10, com 2, 12, vai 1. 8 com mais 4, 12. Com 2, 14, vai 1. 342 gramas. Então, 342 é o meu Mzão. Gramas por mol, é a minha massa molar, ok? Já tem a massa molar. Falou que a massa que eu tenho é 7% de 20. Ó, 7% de 20. Vou ter que calcular. É 7 vezes 20 dividido por 100. Simplifica aqui, ó. 7 vezes 2, 14. Dividido por 10, 1,4 gramas. Que é o meu Mzinho. Então, eu posso descobrir o número de mols fazendo 1,4, que é o Mzinho, dividido pela massa molar, que é 342, e depois fazer a regra de 3. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, o número de mols que eu achei vai ter X. Ou eu posso pensar, 342 gramas não é o que eu tenho em 1 mol? Se é o que eu tenho em 1 mol, é o que eu tenho em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 342 gramas é o que eu tenho em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Porque isso aqui representa 1 mol de qualquer substância. Se eu tiver 1,4 gramas, eu vou ter X moléculas. X aqui, pessoal, vai ser 1,4 vezes 6,02 vezes 10 a 23, dividido por 342. Então, eu fiz esse exercício aqui de uma maneira um pouquinho diferente dessa, para mostrar para vocês que eu posso fazer seguindo passo a passo, achando o número de mols, depois fazendo a relação do número de mols com o de moléculas, ou eu já posso, se eu tenho a massa molar, ó, eu sei que essa é a massa para 1 mol. E eu sei que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Já relaciona a massa com a quantidade de moléculas que resolve sua vida. Ok? Pessoal, então é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre número de mols, tá? Como que a gente calcula o número de moléculas, né, que é através da constante de Avogadro, como que a gente calcula o número de átomos depois que a gente já tem a quantidade de moléculas. Falamos também como que a gente calcula a massa molar, como que a gente calcula o que é o mol, como que a gente trabalha, tá? Esses conteúdos são extremamente importantes e são conteúdos simples que a gente consegue resolver por regra de 3, ok? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!